Hello and welcome, guys! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula de inglês com a teacher Alana Cristine. Tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai analisar umas frases. Vamos começar? Vamos ver essas frases aqui. I get up at 7 o'clock in the morning. She plays tennis every weekend. They watch TV every night. They work in Los Angeles. He lives in Canada. The English class starts at 10 o'clock. E minha pergunta é, what do these sentences have in common? O que será que essas frases têm em comum? Todas elas estão no simple present. Mas, Alana, o que é esse simple present? Para que serve? Vamos entender? A gente vai usar o simple present para falar sobre algumas coisas. Por exemplo, daily routine, que é a nossa rotina diária. Habits and things that happen often, ou seja, hábitos que nós temos e coisas que acontecem com frequência. Facts and permanent situations, ou seja, fatos e situações permanentes. And timetables, agenda. Vamos ver, então, com os exemplos que estavam no slide anterior, como cada um desses pontos se encaixa. Daily routine, para falar de rotina. I get up at 7 o'clock in the morning. Eu acordo, eu levanto às 7 da manhã, todos os dias, etc. Então, I get up at 7 o'clock in the morning. Eu levanto às 7 da manhã. Get up aqui está no simple present. Então, a gente está falando de daily routine. Por isso, está no simple present. Próximo. She plays tennis every weekend. They watch TV every night. Ela joga tênis todo final de semana. E eles veem televisão todas as noites. O que significa isso? Quando alguém fala she plays tennis every weekend, significa que ela tem o hábito de fazer isso aí. Que isso acontece com muita frequência. E o outro, they watch TV every night. Eles veem TV todas as noites, ou seja, eles têm o hábito de fazer isso e é algo que acontece com uma certa frequência. Então, para falar de hábitos e coisas que acontecem com uma certa frequência, a gente usa o simple present também. Facts and permanent situations. They work in Los Angeles, he lives in Canada. Eles trabalham em Los Angeles. Ele mora no Canadá. Ou seja, o que é nesse caso aqui? São fatos, são situações permanentes. Quando alguém fala he lives in Canada, por exemplo, eu estou falando que ele mora no Canadá. Não que ele vai morar ou que ele já morou, mas que nesse momento é uma situação permanente. He lives in Canada. They work in Los Angeles. Eles trabalham em Los Angeles, ou seja, são coisas que são reais nesse momento. They work in Los Angeles. Eles trabalham em Los Angeles. Então, é uma situação permanente também. E por último, timetable, que é a nossa agenda. The English class starts at 10 o'clock. Ou seja, a aula de inglês começa às 10 da manhã. O que significa isso? Quando a gente fala the English class starts, eu estou dizendo que hora começa. Ou seja, dentro de uma agenda eu tenho um horário para começar. Então, quando a gente fala em começar, a gente usa também o simple present. E aí, se vocês forem reparar, tem algumas diferenças, né? Entre a escrita de uns verbos e de outros. Mas por que será que isso acontece? Vamos entender? Primeiro, a gente tem que saber que na estrutura do verbo, a gente pode ter frases afirmativas, negativas, perguntas e short answers. A afirmativa é aquela frase onde você afirma alguma coisa. E quando a gente fala em afirmar, é porque não existe nenhum elemento de negação naquela frase. A frase negativa é aquela que está negando alguma coisa, ou seja, quando a gente fala que não aconteceu alguma coisa, que não acontece, que não estamos de alguma forma. A frase interrogativa, que é a pergunta, ela é justamente quando a gente quer obter alguma informação de alguém. Então, a gente faz uma pergunta. Essas perguntas podem ser de duas maneiras. Elas podem ser de yes, no questions, ou seja, perguntas que você simplesmente vai responder sim ou não, ou então elas podem ser perguntas abertas, ou seja, perguntas onde você tem que dar uma resposta completa.
como se alguém te perguntasse assim, qual o seu nome? E aí você diz, Alana. Mas, se alguém te perguntar qual o seu nome, você fala sim, não faz sentido, não é? Então, nós temos esses tipos de perguntas. E a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas formas aí com o Simple Present, que nós já vimos que é para falar de rotina diária, fatos, situações permanentes, coisas que acontecem com muita frequência e timetables em nossa agenda, ok? So, let's go! Para a gente falar das frases afirmativas primeiro. Com as frases afirmativas, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar os pronomes I, you, we, they, I, you, we, they, e vai juntar com a forma base do verbo. Por exemplo, I love pasta. I love pasta. Nesse caso aqui, eu estou juntando com a forma base do verbo. O verbo é to love, eu tiro o to e coloco love. I love pasta. Depois nós temos aqui o he, she, it. Para que serve? O que é esse he, she, it? Primeiro, he, ele, she, ela, it, isso, aquilo, tem a ver com objeto, animal, situação, qualquer coisa que não seja uma pessoa. E esteja no singular. E a gente vai pegar isso aqui, juntar com a base form e colocar um S. Ou seja, se fosse o love, seria para o he, she, it, loves. Por exemplo, he speaks Portuguese. He speaks Portuguese. Vai entrar esse S porque essa é a conjugação do he, she, it no simple present. Então, com os exemplos que nós temos aqui, a gente pode reparar que com I, you, we, they, a gente só coloca base form. Ou seja, a gente só vai pegar o verbo no infinitivo e tirar o to. Já com he, she, it, a gente vai pegar a base form do verbo e vai colocar um S. Ok, tudo bem até aí? Então, depois disso aqui, a gente tem que pensar o seguinte. Vai ser sempre assim, não muda nada. Todo verbo que for he, she, it, eu vou colocar o S? Bom, a gente tem então que falar um pouquinho sobre as spelling variations. Ou seja, temos algumas variações, sim, de escrita. A regra geral foi a que eu acabei de falar para vocês. Você vai adicionar o S à forma básica do verbo. Então, he speaks Portuguese é a regra geral. Colocou o S no verbo speak, que é falar. Mas, quando o verbo termina em CH, S, SH, X, Z ou O, a gente vai colocar ES nesse verbo. E é uma questão fonética. Por quê? Porque é impossível você colocar simplesmente um S depois de algum desses sons aí. O que acontece? Se eu falo assim, olha, he watches TV. He watches TV. É possível entender o que eu estou falando. He watches TV. Mas se eu falar, he watches TV, não dá, né? O som não fica bom. Então, a gente fala he watches TV com ES. É uma acomodação fonética que existe na língua inglesa. Então, quando termina com CH, S, SH, X, Z ou O, a gente vai colocar o ES nesse verbo. Por exemplo, she does her homework. She does her homework. E não she does, mas she does her homework. Ou então, the movie finishes soon. O filme termina em breve. The movie finishes soon. Depois desses sons aqui, a gente vai sempre colocar o ES. Porém, essa não é a única regra que nós temos aí para variação de escrita. Tem também uma outra regrinha que é a seguinte. Quando o verbo terminar em consoante mais Y, a gente vai remover o Y e adicionar IES. Como assim? O verbo study, por exemplo. Study termina com Y. E antes do Y vem a consoante D. Então, a gente transforma study em studies. O som do Y, né, transforma em I e coloca o ES. Nesse caso que temos uma consoante antes do Y. Ah, Lana, se eu tiver o verbo play, por exemplo, então, play termina em Y, também vou mudar? Não, porque não basta terminar em Y, tem que ter uma consoante antes dele. No verbo play, a gente vai usar o S, normal, porque antes do Y tem uma vogal, então não mexe na finalidade dessa variação, ela vai terminar realmente com S, normal, ok? Outro exemplo, it flies, por exemplo, uma borboleta voa. Então, it, a borboleta, flies, é o verbo voar. Fly é voar, F-L-Y. Antes do Y tem uma consoante. Então, a gente vai trocar para IS.
The baby cries a lot. O bebê chora muito. The baby cries a lot. Por quê? Porque o verbo cry, C-R-Y, termina em Y e antes do Y tem uma consoante, que é o R. Nesse caso, vai mudar para cries. Então, vimos a parte afirmativa. Vamos ver agora a parte negativa. Como que a gente forma as negativas no simple present? Para a gente formar as negativas, a gente vai fazer o mesmo processo da afirmativa. Com I, you e they, a gente colocava base form, lembra? Agora, a gente tem que adicionar os verbos auxiliares do simple present. Para a gente falar que uma frase está no simple present, a gente tem que usar o verbo auxiliar dela. Então, nós temos aqui, com I, you, we, they, a gente vai usar o do not. Ou então, a gente pode contrair do not e transformar em don't. Já com he, she, it, a gente vai usar o does not. Ou então, contraí-lo e vira doesn't. E depois dele, o verbo vem na base form. Então, repara bem, na afirmativa a gente tinha sujeito, base form e na terceira pessoa colocava o S. Agora, não tem mais S, tá bom? Porque a gente tem o verbo auxiliar. Ou seja, não precisa mexer na forma básica do verbo. Exemplos. I do not play soccer. Eu não jogo futebol. I do not play soccer. Eu posso falar também I don't play soccer? Pode, porque essa é a forma contraída do verbo auxiliar, tá bom? O verbo auxiliar é aquele que demonstra qual tempo verbal a gente está falando. No caso do simple present, o verbo auxiliar do simple present é o do. Então, para formar negativo, a gente tem que colocar o do com o not. Outro exemplo. She does not eat ice cream. She doesn't eat ice cream. Ou seja, ela não come sorvete. Ok. Um exemplo mais para terminar essa parte. They do not drink soda. They don't drink soda. Temos aí, então, outro exemplo de como usar a negativa. Então, recapitulando. Na afirmativa, a gente tem sujeito, forma básica. Com a terceira pessoa, a gente coloca o S. Na negativa, a gente tem sujeito, don't, ou então doesn't, e a forma básica do verbo, sem colocar S. E quando vai ser don't e quando vai ser doesn't? Vai ser don't para o I, you, we e o they. Se for he, she ou it, vai ser doesn't. Mas, atenção, como eu já falei, a gente não coloca o S na terceira pessoa. Então, como seria a forma errada de se escrever uma frase? He doesn't play volleyball. Essa frase está errada. Por quê? Porque o play está sendo conjugado como se estivesse na afirmativa. Então, a forma correta de fazer isso seria dizendo he doesn't play volleyball. O play se mantém na forma básica, sem o to, com o doesn't. Ok? E para a gente formar perguntas, então, como é que a gente faz? Lembra que eu falei que o verbo auxiliar do simple present é o do? Então, para a gente fazer perguntas, a gente tem que fazer aquela inversão de sujeito com verbo. Nesse caso, quem vai inverter? O verbo auxiliar. Então, o verbo que vai começar a frase vai ser o do ou então o does, de acordo com o sujeito. Temos, então, do, I, you, we e they, mais a base form. E depois, se for terceira pessoa, does, mais o he, she, it, e a base form para fazer uma pergunta. Então, uma pergunta poderia ser, do you like ham? Você gosta de presunto? Do you like ham? O verbo aqui like está na sua forma básica. Does she play the piano? Does she play the piano? Ela toca piano. Does she play the piano? Temos o does com o she e a forma básica. Do we have PE today? Do we have PE today? Nós temos aula de educação física hoje. Do we have PE today? Temos aqui, então, as perguntas no simple present. Porém, o que acontece com essas perguntas aí? Elas são perguntas que a gente pode dizer sim ou não. Lembra que eu falei com vocês? Tem dois tipos de perguntas em inglês.
Tem as perguntas que são a yes, no questions, que a gente só responde sim ou não. E tem as perguntas que a gente tem que dar uma resposta mais aberta, mais completa. Então, nessas perguntas aqui, por exemplo, do you like him? Quais seriam as respostas possíveis? Yes, I do, ou então no, I don't. Para a pergunta does she play the piano? Qual seria a resposta possível? Yes, she does, ou então no, she doesn't. E para a pergunta do we have PE today? Yes, we do, no, we don't. O que a gente pode, então, entender com isso aqui? Que as short answers, ou seja, respostas curtas para esse tipo de pergunta, são feitas com yes e o no, o sujeito e o do, ou então o don't. Ou seja, se for I, you, we, they, vai ser yes, I do, yes, you do, yes, we do, yes, they do. Se for negativa, no, I don't, no, you don't, no, we don't, no, they don't. Mas se for com he, she ou it, yes, she does, yes, he does, yes, it does. E negativa, no, she doesn't, no, he doesn't, no, it doesn't. E a gente vai seguir essa estrutura aí para responder essas perguntas de forma curta. Porém, como eu falei com vocês, não existe só as perguntas que são de yes, no questions. Também existem as perguntas que são abertas, ou seja, perguntas onde nós temos que responder alguma coisa. Se alguém te perguntar, por exemplo, what do you do? O que você faz? Você não pode falar yes, porque não faz sentido falar sim nessa resposta. Você precisa dizer o que você faz da sua vida, dizer sua profissão. Então, a gente, para formar essas interrogativas, a gente precisa colocar a WH word, ou seja, o what, where, when, why, who. Essas perguntas vão vir antes do do e do does, formando a seguinte estrutura. What do you do? Por exemplo, o que você faz? What é a nossa WH word. Do é o nosso verbo auxiliar de pergunta. You, sujeito, e o outro do é o verbo da pergunta. Então, o que você faz? Esse primeiro verbo aqui, lembrando, esse primeiro verbo aqui, primeiro do aqui, ele é um verbo auxiliar. Ele não tem um sentido nessa frase, ele tem uma função. Qual é essa função? Dizer que essa frase está no simple present. Mas ele não tem uma tradução, porque ele não existe aí para isso. O único verbo que tem sentido, que tem tradução aí, seria o do que vem depois do sujeito. É o what do you do? O que você faz, ok? Outra pergunta. Where does she work? Onde ela trabalha? Esse does tem algum sentido aí? Tem algum significado? Não, mas tem a função de marcar o simple present. Então fica where does she work? Outra pergunta. What time do we have to be at the restaurant? Que hora nós temos que estar no restaurante? A que horas nós temos que estar no restaurante? What time do we have to be at the restaurant? Ou seja, nós temos aqui what time do we have? Esse do também é o mesmo do, é o mesmo que o does aqui. Não tem um sentido para ser traduzido, mas ele está ali para marcar o tempo verbal, ok? Então, what time do we have to be at the restaurant? When do they have dinner? Quando eles jantam? When do they have dinner? When é a palavra quando, do está fazendo a marcação do simple present, they é o sujeito e have é o verbo. Então, let's practice. Vamos fazer alguns exercícios para vocês praticarem e verem se realmente entenderam o uso do simple present. Só que, lembrando, para cada pergunta, né, para cada exercício que eu faço com vocês, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Se vocês acharem que esse tempo é muito curto, pausa o vídeo, faz o exercício, depois dá play de novo para poder ver a pergunta. Ok? So, let's start! E, para a gente começar, faremos um Complete the Sentences. Vocês têm duas opções e vocês têm que completar a frase com uma das opções que estão aqui dentro das caixinhas. Eu vou dar 10 segundos para cada uma delas, ok? So, 10 seconds for you to think. Nice. I, tanana, at 7 o'clock every day. I get up or I get up? I
Get up. Nice. I get up. Por que vai ser get up e não gets up, pessoal? Porque com get up a gente tem o verbo na sua forma básica sem S. A gente só coloca o S na terceira pessoa, só com he, she, it. Então, let's go to the next one. We, tanana, in a big house. We live or we lives? 10 seconds for you to think. Nice. We live in a big house. Por que fica we live? Lembrando de novo. We, I, you, we e they são formados na afirmativa com a forma básica do verbo sem o to. A gente não coloca S. Então fica we live in a big house. Next. He tanana to music in his phone. He listen or he listens? 10 seconds for you to think. Time's up. He listens. Não, foi demais. Peraí, pessoal. Passou direto aqui. He listens to music in his phone. He listens to music in his phone. Ou seja, ele ouve música no seu telefone. He listens. Vai ser listens porque termina com S. He faz ligação com esse S, lembra? Na terceira pessoa, a forma básica do verbo vem acompanhado do S. You, tanana, to work at 8 o'clock. You goes or you go? 10 seconds for you to think. Okay, time's up. You go. You go to work at 8 o'clock. Não pode ser goes, porque goes só combina com he, she, it. The movie, tanana, at 8 p.m. And now the movie starts or the movie starts? 10 seconds for you to think. Okay, time's up. The movie starts at 8 p.m. The movie, a gente pode substituir por um pronome que é o it. Lembra? Eu falei com vocês, qualquer coisa que não seja uma pessoa, é uma situação, um objeto, um animal, a gente estiver no singular, a gente vai classificar no pronome it. Então, nesse caso aqui, the movie seria it. E com it, assim como com he e com o she, a gente coloca o S no final do verbo no simple present nas frases afirmativas. Então, the movie starts at 8 p.m. My grandparents, tanana, video games. My grandparents play or plays? 10 seconds for you to think. Okay, time's up. My grandparents play video games. Mas, Alana, por que play? Grandparents, meus avós, não são ele e ela? São, mas não está no plural? Se está no plural, significa que o pronome que representa eles é o they. Então, my grandparents, sendo they, não recebe S. Só recebe S na terceira pessoa do singular. Só se for he, she ou it. Então, nesse caso aqui, fica play. My grandparents play video games. My mom in the shower. She is awful. My mom sing or my mom sings? Think about it. 10 seconds for you to think. Okay, time's up.
My mom in the shower. She is awful. E agora? Vai ser my mom sing ou my mom sings? E a resposta é my mom sings. Por quê? Porque o pronome que representa my mom é o she. Então, nesse caso, my mom sings in the shower. Agora, vamos formar negativas. Let's start. Nesse momento, eu não vou dar alternativa para vocês. Vocês vão ter que criar as respostas. Então, eu dou o verbo e vocês têm que colocar a forma correta da negativa. A primeira é my sister tananã coffee. Lembrando que é negativa. So, 10 seconds for you. Okay, time's up. My sister doesn't drink coffee. My sister doesn't drink coffee. Porque my sister, o pronome que se refere a my sister é she. Na negativa, a gente usa o doesn't. So, my sister doesn't drink coffee. Next, we tananã tennis in the winter. Play. 10 seconds for you to think. Okay, time's up. We tananã play. We don't play tennis in the winter. Porque com we a gente usa o don't. Samuel tananã eggs. O verbo é like. 10 seconds for you. Okay, time's up. Samuel doesn't like eggs. Por que doesn't like, Alana? Porque Samuel tem como referência o pronome he, terceira pessoa do singular. Então, com he, a gente usa o doesn't. Our cat, tananã, tuna. Our cat, tananã, tuna. Lembrando que tuna é atum in English, ok? Então, a gente tem que usar o verbo eat agora. Como será que fica? 10 seconds for you to think. Okay, time's up. Our cat doesn't eat tuna. Nosso gato não come atum. Our cat doesn't eat tuna. The children turn to bed late. Go. The verb is go. So 10 seconds for you. Okay, time's up. The children don't go to bed late. As crianças não vão para casa não, desculpa, para a cama tarde. The children don't go to bed late. Perfect. So, that's it for today, guys. Terminamos por aqui nossa aula sobre Simple Present. Se tiver alguma dúvida, volta no vídeo, que está tudo muito bem explicadinho para vocês prestarem atenção em cada um dos aspectos, em como que a gente vai usar esses verbos na afirmativa, na negativa, para fazer perguntas, dar respostas curtas e perguntas com WH words, que são what, where, when, why e por aí vai. E terminamos por aqui, então. Foi um prazer imenso estar com vocês hoje. And that's it. Bye bye and see you next time. Bye!